Dentro da gestão de TI, da governança de TI, existe sempre algum tipo de planejamento e um deles é o plano diretor de informática, ou de TI, ou de TIC, depende da organização. Pode ter outro nome. Esse plano tem uma série de objetivos. Como ele é um plano diretor, o objetivo principal é de diretriz, né? É de dar um norte para os trabalhos da organização, melhorando a comunicação entre a área de informática ou de TI, depende como é chamada na organização, de TIC, e a alta administração da empresa. Com isso, melhorando a utilização da tecnologia dentro da organização, planejando, alocando recursos físicos, infraestrutura, recursos humanos e, consequentemente, os recursos financeiros necessários, e integrando os sistemas de informação na organização, permitindo melhor eficiência e eficácia. A ideia de colocar essa integração dentro do planejamento é evitar que você tenha sistemas isolados que não conversem entre si desde o planejamento, porque depois, em algumas situações, pode ficar difícil, às vezes até impossível, de integrar esses sistemas em função de diversos fatores, e, de qualquer forma, a integração desses sistemas futuramente ela é um gasto extra de energia, um gasto extra de recursos financeiros e que não necessariamente vai dar o melhor resultado. Então, pensar a organização de uma forma integrada em termos de todos os seus sistemas e processos que levam a informação para suporte à decisão e que são apoiadas em tecnologias é o grande objetivo aí da diretriz desta área. Não é uma coincidência que nós tenhamos lido já o IMBOK, né, o Information Management Body of Knowledge, que coloca justamente na entrada da sua discussão essa visão. A visão de que o mundo da tecnologia da informação e o mundo da sociedade e dos negócios, ela não necessariamente é uma visão comum. Existe um ponto de overlap, um ponto em que existe uma sobreposição, não é uma área tão simples de gerenciar, por isso a necessidade de um planejamento bem feito que auxilia nessa gestão e que dá as diretrizes para o comportamento destas áreas envolvidas. É um planejamento estratégico. No nosso caso aqui tem planos de 3 a 5 anos, porque é difícil de você estimar tecnologias para um período muito maior do que isso. Mas, junto com a tecnologia, você está também colocando o comportamento dos processos dos sistemas de informação e do uso disso dentro das organizações. E, correlato a isso, os sistemas de segurança. Isso também evolui porque as organizações não são estáticas, em função de que a sociedade não é estática, mas 3 a 5 anos é um bom período para pensar nesse planejamento, criando critérios e diretrizes fundamentais que se constituem nas políticas, as prioridades e áreas de aplicação, fazendo uma estimativa dos recursos físicos, de infraestrutura, de financeiros, de pessoas, de segurança que serão utilizados, e esse planejamento da segurança e seus investimentos sendo colocado de maneira extremamente clara, principalmente quando se fala hoje aí de GDPR na Europa, de LGPD no Brasil, de leis de proteção de dados em outros países, nós pensamos muito também nos aspectos de segurança da informação, então é importante colocar isso dentro desse planejamento, inclusive com um orçamento separado que a gente já vai comentar. Então estamos definindo políticas, ou seja, as grandes diretrizes, os projetos, as aplicações, os estudos que vão ser realizados e colocando isso com uma estimativa detalhada de recursos em seus diversos tipos, né, materiais, financeiros, humanos, e com um cronograma adequado para a realização dessas etapas. Planejamento de 3 a 5 anos, você vai revisando, vai colocando sempre as novidades. Com quais etapas eu preciso trabalhar para chegar nesse planejamento? A primeira é óbvia, né? Um levantamento da situação atual, para daí eu realizar uma avaliação das necessidades. Dessa avaliação eu vou tirar o backlog, que é aquilo que eu preciso e não foi atendido, e aquilo que eu pretendo atingir.
a avaliação dos recursos disponíveis físicos e sistêmicos para que eu consiga chegar onde eu quero, a elaboração do plano em si, com aqueles critérios vistos na transparência anterior, e o cronograma de implementação, que vai me dar uma visão do que eu tenho que fazer e das prioridades que eu tenho que fazer, né? Então, algumas coisas são mais ou menos clássicas. Se quer ter uma visão integrada de sistemas de informação, você normalmente começa lá com um single sign-on e coloca como sendo prioridade a identificação única dos usuários da tua organização. Então, em princípio, seria um primeiro ponto mais ou menos comum das etapas que as diversas organizações seguem se quiserem fazer desta forma integrada. Porém, cada organização tem suas prioridades, então a gente tem que ter essa prioridade listada nesse plano. O planejamento dos sistemas de informação dentro dessa visão de plano diretor. O sistema de informação, nós sabemos, é responsável pela coleta, busca, apresentação e transmissão dos dados dentro das organizações. Conforme eles são tratados, eles se transformam em informação num nível mais alto, poderão continuar sendo dados para um outro nível de escolha, de seleção. Ele deve levar em consideração toda a estrutura organizacional, não é? A estrutura organizacional é um grande sistema de informação, então os procedimentos de segurança, a decisão sobre centralização ou descentralização dos recursos, incluindo os recursos humanos, os papéis dos envolvidos nos sistemas de informação, as suas responsabilidades, as suas autoridades, para que você possa definir em conjunto o sistema de segurança. Vocês olharem para isso, olharem para a exposição que nós já fizemos do framework de Zachman, vocês veem que isso é muito consistente com aquele planejamento e com aquilo que é colocado dentro da MBOK e das leituras que vocês têm feito lá dos conteúdos de governança da tecnologia da informação. E aí o sistema de decisão, que se apoia em cima desses sistemas de informação, ou que usa as saídas dos sistemas de informação para garantir a decisão na organização. Então, qual é o conjunto de procedimentos, de métodos que possibilita a tomada de decisão pelo administrador em seus diversos níveis, os diversos tipos de usuários que existem, suas responsabilidades e suas necessidades de informação, mais detalhada, mais agregada, apresentada de forma gráfica, em forma histórica, em forma pontual. Então, tudo isso entra nesse planejamento. O plano diretor ele deve possibilitar atingir todos os usuários da organização atendendo suas necessidades. Uma das áreas bastante significativas dentro desse planejamento é a questão da segurança, cada vez mais necessária. Então, atribuir simplesmente as responsabilidades ou atribuir a segurança à responsabilidade das pessoas não é uma boa visão. Não, por que não é uma boa visão? Porque não é simplesmente você dizer que fulano é responsável. Você tem que agir e tem que ter políticas que garantam que ele vá ter o comportamento adequado. O compartilhamento de orçamento com TI é um outro ponto que não é um bom ponto para a segurança, porque quando você faz alguma reavaliação de recursos, se você cortar o orçamento da área de TI, você está cortando o orçamento da área de segurança. Cortar o orçamento da área de segurança implica em você ter menos segurança. Entender que os problemas de segurança são exclusivamente tecnológicos é um outro erro. Não é exclusivamente tecnológico, grande parte dos problemas de segurança, na verdade, são problemas humanos. Outra questão, se concentrar em ações isoladas, em ações pontuais. Não, isso ocorre, é necessário ação pontual em vários momentos, porém, a ação de segurança tem que ser uma ação consistente, uma ação que é permanente. Lembrar que a corrente ela é tão forte quanto os seus elos. Então, se você tiver um elo muito fraco na corrente, se tiver algo que é um problema dentro da tua segurança, ali você vai ter um problema que vai afetar a corrente toda, vai afetar toda a organização.
Julgar que o papel de segurança não deva ser preventivo, então, é um dos maiores erros que existe, né? A segurança tem que ser proativa e não reativa. Se ela for reativa, o problema vai acontecer e, no máximo, você vai ter algum tipo de reação posterior. A ideia é que você evite os problemas. Então, para isso, recomenda-se a existência de um plano diretor de segurança. Ele pode estar integrado ao plano diretor de TI, de TIC, de informática, porém ele tem características próprias e, principalmente, a segurança deve ter um orçamento separado do orçamento da TI. Por quê? Porque quando você corta um, você não mexe no outro. Que dificuldades existem para fazer isso? Nós já fizemos várias leituras a respeito. Nós sabemos que assegurar os esforços que são despendidos na área de informática para que eles efetivamente colaborem com a empresa, sejam consistentes com as estratégias, com as políticas, com os objetivos da organização, é um dos maiores desafios, né? É talvez o maior desafio, a maior dificuldade. A área ela tem um histórico de desenvolvimento próprio, de ideias próprias e de proposição de soluções, o que é muito legal do ponto de vista de inovação e nem sempre muito bom do ponto de vista de planejamento. Proporcionar uma estrutura de serviços que responda tanto às necessidades urgentes, né, as de curto prazo, quanto os desafios de longo prazo, e que seja consistente ao mesmo tempo com as políticas estratégicas da organização. Então, aqui a gente pode lembrar aí do Peter Senge, que dizia já nos estudos dele que o problema de hoje geralmente é a solução de ontem. Então, se você tem assim uma visão restrita, ou você tem uma urgência tão grande que não te permita planejar, e você não tem um planejamento prévio em que se basear, você acaba adotando algum tipo de solução hoje que pontualmente resolve o teu problema, mas que mais tarde vai se transformar, às vezes, numa montanha para ser resolvida. Então, o grande desafio que existe é encontrar uma forma de diminuir essa distância que existe de fato entre a área de TI, de informática e o restante da organização, principalmente no momento aí que essa permanência, né, essa ubiquidade da TI, ela tem sido uma constante em todas as organizações e tende a crescer, melhorando então comunicação e colaboração entre as diversas áreas envolvidas, garantindo o correto entendimento, né, entre os diversos participantes. Tanto o pessoal da alta gestão tem que entender as dificuldades enfrentadas pela mudança, evolução tecnológica rápida e dificuldade de fazer alguns tipos de planejamento que o pessoal de TI tem, quanto vice-versa, o pessoal de TI tem que compreender que a organização precisa de respostas que atendam às suas necessidades estratégicas e não necessariamente que sejam simplesmente o uso de uma tecnologia mais nova ou da qual o pessoal tem curiosidade. Uma possível solução, que é apontada por alguns autores, é que seja dado um treinamento técnico para os usuários, em especial usuários que não são da área de TI, e um treinamento mais humanístico, um treinamento mais administrativo para os técnicos, as pessoas que que têm a formação estritamente dentro da área técnica. E, ao mesmo tempo, que tenha uma boa política de informação, um bom plano, um bom conjunto de diretrizes que permitam unir as diversas áreas com um objetivo comum. Então, isso em síntese é o que nós estamos estudando aí dentro da governança de TI e da disciplina de gestão de tecnologia de informação.